Você deve ter visto em algum lugar alguma notícia sobre esquemas que resultaram em prisão, influencers que foram presos ou pior, pessoas que gastaram quantias enormes de dinheiro em jogos de aposta. Esse tema tem sido muito discutido e tem aparecido em vários portais de notícia e ele sim pode ser cobrado em concurso público ou até mesmo vestibular nos próximos meses. A questão agora não é se esse tema será cobrado, é quando esse tema será cobrado. Aqui eu vou passar algumas estratégias que fazem com que a redação ela seja bem vista e bem avaliada pelo examinador, para que você possa entregar a estrutura e o conteúdo adequado para aprovar na sua próxima prova. E se você pular esse vídeo, esta aula, certamente você irá se arrepender. Caso esse tema seja cobrado no dia do seu concurso, aqui eu vou passar algumas estratégias e repertórios que você pode utilizar, copiar e colar na sua prova de redação e conseguir alcançar uma nota de excelência e, consequentemente, aprovar no seu concurso. Bom, aqui temos o tema: quais os principais efeitos do jogo de azar no Brasil? Esse termo-chave é extremamente importante porque quando traz efeitos significa as consequências, os impactos desse tipo de prática aqui no Brasil. Esse modelo de redação foi construído com base nesse tema interrogativo: quais os principais efeitos de jogos de azar no Brasil? Vou chamar aqui a atenção para essa palavra-chave efeitos, que significa que o candidato ele deve colocar na prova de redação como conteúdo quais são as consequências, os impactos desse tipo de prática no Brasil. Quando você se deparar com o tema interrogativo na sua prova de redação, principalmente se a sua prova for exigir um tipo de redação que é o texto dissertativo argumentativo, que é esse modelo que eu estou trazendo aqui para você, que é um tipo de texto que muita gente tem dificuldade porque o candidato ele vai precisar se posicionar, apresentar uma opinião, uma defesa de um ponto de vista dentro da redação. E aqui eu vou mostrar as estratégias. Primeiro ponto aqui é você apresentar a temática. Eu mostro diversas maneiras de como você apresentar a temática e essa é uma estratégia que eu ensino inclusive dentro dos meus cursos de redação, que a primeira linha da sua prova, as duas primeiras linhas, você vai precisar contextualizar o assunto por meio de um repertório, por meio de uma frase que você cria. Aqui eu trouxe um repertório citando a Organização Mundial da Saúde, que reconhece o vício em jogo como uma patologia chamada transtorno de jogo. Aqui conectivos textuais, que são palavras que conferem uma fluidez no texto. Todas as bancas possuem critérios de avaliação para poder observar se os candidatos eles usam adequadamente essas palavras na redação, então você também precisa conhecer e saber como utilizar corretamente no seu texto. As casas de aposta online atraem milhares de pessoas com a promessa de dinheiro fácil. Aqui seria a tese que é opinião ou posicionamento. Apesar da Organização de Saúde alertar para um problema, as casas de aposta elas atraem milhares de pessoas com essa promessa. E entre as consequências da popularização dessa prática aqui, que eu já vou entrar na parte dos argumentos, eu vou citar, vou colocar aqui em cores diferentes, os prejuízos financeiros e problemas de saúde mental. Então, você precisa definir dois argumentos para poder apresentar na sua redação e argumentos que realmente sejam coerentes com a proposta, que respondam a quais são os principais efeitos desse tipo de prática no Brasil. Em primeiro lugar, aqui eu trago conectivo textual nessa parte do desenvolvimento, né? Todos os parágrafos de desenvolvimento devem constar aqui esses conectivos, eu vou marcar ao longo da redação aqui, finalizando a conclusão, que é uma parte que muita gente tem dúvida, deve ser iniciada com por fim. Aqui você vai trazer o que seria o tópico frasal, explicitar para o examinador qual argumento você vai defender nessa passagem na sua redação. Então, o primeiro argumento que você cita é o primeiro que você vai defender no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A falta de regulamentação de sites de aposta e o excesso de propaganda nas redes sociais fazem milhares de usuários perderem grandes quantias de dinheiro e ficarem endividados. Então, aqui eu trago essa afirmação logo no início do meu desenvolvimento. Depois eu posso trazer aqui um repertório que você pode inclusive usá-lo na sua redação caso a sua prova cobre um tema como esse. Nessa aula ela serve aqui como modelo. A promessa de ganho rápido fez uma comerciante em Maringá acumular R$110 mil em dívidas para jogar o jogo do Tigrinho, segundo o site Metrópolis. Então aqui eu trouxe uma exemplificação, que é um tipo de repertório, cito a fonte que é altamente necessário, você precisa dizer de onde que você extraiu aquela informação. E essa informação não deve
constar nos textos motivadores para você poder comprovar para o examinador que você conhece o assunto a ponto de citar exemplos e trazer repertório, informações fora ali da prova. E no final você vai trazer uma reflexão crítica, conectar isso com a sua reflexão crítica e a defesa dos seus argumentos, né? Não adianta só fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V de notícias, de dados estatísticos ou até mesmo de figura filosófica. Isso indica que existem lacunas quanto à legislação brasileira sobre sites de aposta e que o cumprimento da lei deve ser efetivamente aplicado para proteger os usuários de danos irreparáveis, né? Aqui eu citei uma questão que tem a ver com dispositivos legais em que deveria vetar esse tipo de prática no Brasil. O jogo do tigrinho, por exemplo, ele se enquadra na categoria de caça-níquel. Não é necessariamente uma aposta esportiva. O caso das apostas esportivas são realmente regulamentados no Brasil, mas o tipo específico desse jogo, ele não é permitido, porém é muito difícil conseguir bloquear e infelizmente muita gente já teve prejuízo por conta de apostas inadequadas, né? Inclusive, para você que está se preparando para concurso público, é mais provável que você consiga ganhar bastante dinheiro, mudar completamente a sua vida por meio de estudo, por meio da sua dedicação nesse processo, rumo ao cargo público que vai te garantir realmente uma estabilidade, dinheiro caindo na conta todo mês. É muito mais provável que você consiga isso por meio de concurso público do que fazendo aposta em lugares inadequados. Em segundo lugar, aqui você deve abordar aquilo que foi mencionado na introdução, problemas de saúde mental como um dos efeitos desse tipo de prática. Jogar pode causar dependência similar ao que acontece com o vício em álcool. Olha como essa informação se conecta também com aquilo que eu apresentei na introdução. E aqui uma explicação básica, pois leva as pessoas a buscar a sensação de recompensa rápida e prazer imediato. Essa frase é que você formula depois. No entanto, conectivo adversativo para poder trazer uma informação que vai contrapor essa ideia. Essa prática é altamente nociva para a saúde mental, e aí vou entrar na defesa de fato aqui desse argumento. Depois vou utilizar novamente aqui a parte da exemplificação, né? Segundo o portal G1, o Maranhão registrou 3 casos desse tipo aqui de conduta. Eu não vou usar essa palavra porque pode ser que o YouTube ele, né, deu um probleminha aqui com o vídeo, decorrentes de pessoas que começaram a jogar jogos de aposta online. Então, um ponto em comum entre pessoas que cometeram este ato foi o fato delas terem iniciado aí no universo das apostas e certamente devem ter perdido muito dinheiro, né? E perderam consequentemente a saúde mental. E apesar de diversos usuários usarem essa prática na expectativa de aliviar sintomas de ansiedade, angústia e depressão, eu reforço aqui a tese e os argumentos, o vício agrava os transtornos e afeta severamente o estado emocional dos indivíduos. Então, para você que está gostando aqui de receber essa aula com esse modelo pronto de redação, eu deixei aqui embaixo no link da descrição para você ter acesso a 2 materiais que você pode escolher, que é o curso de modelos prontos de redação, que ensina para você a estrutura e conteúdo necessário para você conseguir aprovar no seu concurso, também inclui aulas teóricas, e lá dentro você vai encontrar esse e mais de 20 modelos para você baixar, fazer leitura e conseguir aplicar essas estratégias no dia do seu concurso e consequentemente aprovar na sua prova. Também deixei aqui embaixo no link da descrição acesso para o meu curso de redação do zero ao cargo, que é um curso mais completo e que inclui aulas teóricas e também a parte de correção personalizada e analítica, para você ter a sua redação avaliada e entender quais são os principais pontos que você precisa melhorar para poder evitar cometer erros no dia do concurso, erros que custam a sua aprovação. Aqui na conclusão você deve sempre iniciar com o conectivo textual que vai indicar que aqui você está fazendo o fechamento da sua redação. Por fim, a Justiça Brasileira, aqui eu trouxe um espaço de proposta de intervenção, deve operar para garantir a proibição de empresas que operam de forma irresponsável. Aqui posso até mudar o termo para não repetir o mesmo verbo. A Justiça Brasileira deve atuar para garantir a proibição de empresas que operam de forma irresponsável no segmento de apostas e ameaçam a segurança das pessoas que são atraídas pela ilusão de receberem dinheiro fácil. E aí eu retomo ali a tese também e reforço lá no final do texto. Além disso, aqui eu vou trazer mais informação para poder complementar a conclusão. O governo federal deve promover campanhas nas mídias sociais sobre os riscos dos jogos excessivos, assim diminuindo os impactos dessa prática no Brasil. Então a conclusão ela foi feita de forma breve, trazendo o resumo dos argumentos, trazendo o reforço da tese e também trazendo aqui uma proposta de solução segundo a opinião do candidato, né, que no caso foi a minha opinião, que eu que redi essa redação,
dando aqui possibilidades de ações que poderiam ser realizadas para poder minimizar e diminuir os efeitos do vício de jogos de azar no Brasil. Então, para você que chegou aqui até o final, agradeço demais. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito, compartilha essa aula com algum amigo que você conheça que precisa dessas informações, que tem dificuldade com a parte da redação. Deixei aqui embaixo no link da descrição e também no primeiro comentário fixado para você conhecer, se inscrever nos meus cursos de redação, para que você possa ter uma preparação adequada e vencer toda e qualquer insegurança na hora de escrever uma redação, principalmente no dia do concurso. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais!